Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, não teremos o dia de formação por causa das eleições. Nós tivemos também, ontem foi o primeiro sábado do mês, não pudemos estar aqui, mas eu penso que todos aqueles que tiverem a permissão, como foi dito a Lúcia, podem comungar no domingo, valendo para o primeiro sábado, para não interromper a sequência. Tem também os 15 minutos de meditação, o terço, a confissão, mas pode ser outros dias antes, outros dias depois, na intenção de reparar. A senhora disse, muitos começam, poucos terminam e poucos têm a intenção de desagravar o coração de minha Mãe Santíssima. Então, tenhamos essas três coisas. Saibamos começar, saibamos terminar e saibamos ter essa intenção. E se alguma coisa fez impedir de terminar, a gente recomece, porque é a grande devoção, o grande meio que Deus deu ao mundo para salvá-lo nesses tempos que a gente vive. Quanto mais o mundo se aproxima de momentos terríveis, é a Virgem Maria que nos traz a solução, que nos traz o remédio. Ela é uma mãe sempre recebe o seu filho e procura e encontra um remédio salutar. E mais ainda para a Virgem Maria, a quem Deus quis honrar acima de toda a criatura, a fazendo Mãe de Deus e Mãe dos homens. Hoje é dia também das eleições. O que é a eleição? A eleição que mais importa à nossa pátria. O que é uma pátria? Pátria é um solo no qual a gente vive, e é muito mais do que um solo. É um conjunto de bens espirituais, como a língua, como tudo que foi a língua portuguesa, tudo que foi realizado na ordem material, como as construções, as casas, as estradas, as pontes, mas mais ainda os espirituais, as obras de arte, os livros, os bons livros, os maus livros, os bons livros, as obras realmente dignas de apreço, que ajudam a formar a nossa alma. A nossa alma, todas as poesias, todas as coisas belas na arquitetura, que vão formando a nossa alma. Nossa alma é extremamente maleável. E se ela é cercada de coisas boas, ela é moldada e ela é elevada. Educar é elevar. A educação nós recebemos dos nossos pais, a educação nós recebemos o bom exemplo daqueles que nos cercam, de todas as aulas que a gente recebeu, de catecismo, todas as coisas que puderam nos ajudar, os bons conselhos. Tudo isso faz o bem da pátria. Essa pátria que é como uma mãe, ela que nos formou. E nessa pátria que é de maior, que é de mais importante, é a fé católica. A fé católica os portugueses trouxeram para a nossa pátria e que é a alma da sociedade. Vamos comparar a sociedade com esse conjunto de coisas materiais e espirituais, cuja alma é Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja alma é a Igreja, cuja alma é a fé, cuja alma é a caridade, cuja alma é a graça divina, que é uma participação da natureza divina. Pois bem, essa participação da natureza divina, essa graça, é recebida num solo determinado, numa família determinada, que ninguém pode receber a graça sem ter nascido, e ninguém pode ter nascido sem ter um pai e uma mãe, ninguém tem um pai e uma mãe sem um conjunto de famílias que formam a pátria. Pátria vem de pai, é o lugar dos pais, onde os pais nasceram, onde os pais nos criaram, onde os pais nos... E a nossa pátria é esse Brasil que está em situação com o mundo todo dramática. E se nós queremos o bem da nossa pátria, nós devemos nos interessar pela política. E como se interessar pela política? A política é esse conjunto da polis é da cidade. Tudo que concorre para o bem comum concorre para a política. Bem comum, esse bem comum que é comum a todos. Essa igreja, por exemplo, essa capela é um bem comum. Todo mundo pode entrar aqui e adorar o Santíssimo Sacramento. Uma oração que é feita, o Pai Nosso, é um bem comum. A gente reza por todos. Pai Nosso, isso nos une nesse bem comum. E o bem comum, o bem dos bens, de todos os bens comuns, é Deus Ele mesmo, que é o bem comum de toda criatura, pois Ele é a fonte de todo ser, de todo bem,
de toda a existência e, sobretudo, o fonte da graça. Então, se todos esses bens, se nós queremos defendê-los, devemos conhecer a doutrina social da Igreja, porque ela lhe permite de saber como atuar para proteger o bem comum. O Sr. Lefebvre dava, o único curso que ele dava em Econe para os seminaristas era justamente o comentário das encíclicas dos papas sobre os erros modernos. Por quê? Para a defesa do bem comum. Os papas falaram muito sobre a maçonaria, falaram muito sobre o liberalismo, sobre o comunismo, sobre a falsa democracia, democracia do Sion, democracia que quer fazer diluir, destruir a autoridade e botar o princípio das leis no número. E tudo isso é uma destruição do bem comum. E quem quer entrar na política, quem quer ter uma atuação, seja como candidato, ou seja, atuando ajudando seus concidadãos a se nortear na vida de hoje, no mundo de hoje, deve conhecer a doutrina social da Igreja. É indispensável saber o que foi formado, o que a maçonaria espalhou no mundo moderno, em que a maçonaria, essa oficina de ideias deletérias que estão destruindo a família, destruindo a escola, destruindo a Igreja. Então é muito importante que nós estudemos, sobretudo os rapazes, aqueles que têm os pais de família, que podem atuar na política de maneira mais forte, porque tem um impacto maior na sociedade, mas eles devem conhecer a maçonaria, conhecer o que os papas disseram, qual é o programa da maçonaria, que é destruir a sociedade fundada sobre os princípios do Evangelho e substituí-los, esses fundamentos, por novos fundamentos que são os fundamentos do naturalismo que nega a ordem sobrenatural e que quer viver somente da razão humana, essa razão humana tão fraca, tão capaz, tão misturada com erro, e pior do que isso, uma teoria, um fundamento que vai se atacar mesmo aos 10 mandamentos. Gorbachev, naquela reunião do Rio, que houve aqui no Brasil, há uns 10, 15 anos atrás, dizia que é necessário substituir os 10 mandamentos pelos 10 mandamentos de Deus, da Igreja, pelos 10 mandamentos da terra. Eles querem realmente fazer uma outra civilização, uma civilização fundada num anticristianismo, numa antissociedade, numa anticomunidade. O Evangelho de hoje nos dá o princípio fundamental. Um doutor da lei se levanta e pergunta ao Senhor para o tentar: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso que é a chave da política, que a política é seguir um rumo que seja útil para o bem comum. E o Senhor vai dizer qual é esse rumo, qual é o fundamento da política, qual é o fundamento da ação humana, toda ação social. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o máximo e primeiro mandamento. Este é o máximo e primeiro mandamento. Assim como os primeiros princípios da razão, esses são os fundamentos de toda reflexão, de todo conhecimento, o bem é o fundamento de toda a ação. Porque a ação visa um bem, uma finalidade, um objetivo. Ora, o máximo e primeiro mandamento de toda a ação humana, portanto a política também, a política não é outra coisa senão a ação humana em conjunto da cidade, da união das famílias, qual esse fundamento? É amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por isso que a política é inseparável da religião. A igreja e o Estado são inseparáveis, é como corpo e alma. Corpo e alma são inseparáveis. Se quiser separar o corpo da alma, a gente está morto. E a sociedade em que se separa a igreja do Estado está morta, está em caminhos tomou o caminho da morte. E Nosso Senhor acrescenta: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos defendem toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os profetas, toda a atividade humana está suspensa a esses 2 mandamentos que são a finalidade da ação humana. Portanto, da ação da política. A gente não deve abandonar a política aos nossos inimigos.
Os inimigos querem destruir a nossa pátria, mas devemos defendê-la. Então, dentro daquilo que é possível fazer, dentro do que é possível atuar, que seja num círculo restrito da nossa família, dos nossos parentes, ou da nossa atividade profissional, ao menos aí a gente deve atuar. Porque a política é um corpo. E esse corpo se defende. E esse corpo não é só os governantes, todo o corpo dos governados. Eles têm uma força salutar, se eles têm uma fé profunda, se eles têm uma vida virtuosa, que passará com o Brasil, que passou em 64. O Brasil foi bastante forte para repelir o comunismo e saíram na rua. Eu me lembro, tinha 10 anos, fui com meu pai e minha mãe, quando teve aquele marcha por Deus, a família e a pátria, e nós estamos ali na rua Presidente Vargas, perto da Candelária, e avistamos o Corção, consultado com a Dona Graça, e então foi 64, ano do nascimento, se não me engano, do meu irmão Bernardo. E ali havia 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Da Getúlio Vargas, do Rio Branco, e depois, o que foi isso? Foi uma manifestação da fé do povo brasileiro que fez uma marcha por Deus, a família e a pátria. Não tinha nome de nenhum político, claro, tinha político presente, mas o nome da marcha era por Deus, a família e a pátria. Então, tenhamos isso bem diante dos olhos, saber que nós fomos chamados a atuar novamente, de uma maneira ou de outra, assim somos chamados a atuar, porque todo ato bom, toda alma que se eleva o mundo, dizia uma grande alma, toda alma que se eleva o mundo, então todo brasileiro que se eleva o Brasil, e a gente tem que levar a nossa pátria. Haverá combates terríveis, na medida em que o mundo vai se aproximando ao desfecho que está previsto na Escritura, mas não é uma derrota do cristianismo. O cristianismo nunca será derrotado. Será uma vitória do cristianismo. Então, por mais que a situação esteja difícil, nunca devemos desanimar. Ao contrário, nós temos a vitória. Nós passaremos por momentos difíceis, mas nós temos a vitória. O catolicismo terá a vitória, a Igreja Católica terá a vitória, e a cristandade terá a vitória. O que é a cristandade? Isto não é justamente essa união da vida social, união na vida social entre o que é profano e o que é religioso. O que é, digamos, civil e o que é religioso. Isto é, o governo, como não só disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, Deus, nosso Senhor confiou a administração daquilo que não é propriamente religioso. Mas essa administração deve estar submetida ao que é religioso. Há na igreja, na sociedade, dois gládios, duas espadas, dizia Bonifácio VIII. Uma espada é manejada pela igreja e a outra é manejada para a igreja. Pelo poder civil, mas a serviço da igreja. Ao auxílio da igreja. Por quê? Porque a igreja que deve governar a sociedade. É nosso Senhor que deve governar a sociedade. A sociedade não é uma disputa de dois poderes. Claro que não. Há uma disputa contra o corpo, o corpo disputa contra a alma. Bom, por causa do pecado, há uma certa luta. Mas o que deve ser é a alma governando o corpo. E assim deve ser a política. A igreja inspirando e orientando os governantes, as famílias, todas as instituições, porque a sociedade é composta de múltiplas pequenas sociedades. Sociedades de trabalho, sociedades de lazer, sociedades de cultura, de música e assim por diante. Tudo isso deve estar orientado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a verdadeira política. A política deve procurar, e se a gente conhece algum candidato que se aproxima desse ideal, que tem esse ideal mesmo no coração, que entende um pouco isso, é o nosso candidato. Isso deve votar para deputado, para seja o que for, deve ajudar aqueles que querem instaurar o reino social de nosso Jesus Cristo, tal como a igreja definiu, como Pio XI definiu na Paz Primas. E para isso devemos estudar. Devemos ficar ignorantes das coisas que a igreja nos ensinou. Não as pessoas perguntam, vocês católicos vão votar em quem? Por que vocês estão contra tal candidato ou tal outro? A gente tem que saber.
Estejais sempre prontos, dizia São Pedro, a dar a quem quer que lhes peça as razões da vossa esperança. Isto é, se deve conhecer. Alguém pergunta por que é contra o comunismo. Deve saber dizer. Oh, não sei, o comunismo é muito ruim, porque a economia é muito ruim. Não, isso não é explicação. Isso é a conclusão. Mas por que ele é ruim? Então tem que estudar o que Pio XI escreveu sobre o comunismo. Tem que estudar o que os papas escreveram sobre a maçonaria. Por que a maçonaria é ruim? Tem que saber explicar. Ele é ruim porque ela quer destruir a civilização católica e substituí-la por uma outra civilização fundada em outros princípios, no princípio do naturalismo. Negação total da ordem sobrenatural. Negação total de nosso Senhor Jesus Cristo. São inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, inimigos da ordem natural. Promotores do ecumenismo, uma religião mistura, uma grande mistura das religiões, na qual não existe verdade. Isso é só um consenso para que a maçonaria possa fazer o que ela deseja, que é o reino de Satanás. Então, que a gente estude bem, que a gente procure dentro das possibilidades. Não pode também saber de tudo, mas nós estamos à disposição dos senhores para explicar essas encíclicas, tal como o senhor Conselheiro explicava aos seminaristas de Ecole. É muito útil, é extremamente útil conhecer essa sabedoria de São Pio X, de São Conselheiro, de Pio IX, de Gregório XVI, de todos esses papas, que falaram para o mundo moderno, falaram para nós. E essas encíclicas são cada vez mais necessárias, porque a gente está vivendo justamente um momento de um confronto terrível entre essas duas orientações. Um que ama a Deus de todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e o outro ao contrário, que se opõe ao nosso Senhor com todas as suas forças. Então estejamos do lado de nosso Senhor e peçamos a Nossa Senhora que venha ao nosso socorro. E uma última palavrinha. Então hoje devia ter um dia de formação, não vai ter por causa das eleições, mas lembremos bem, o apostolado da oração, ele é uma obra essencial. O oferecimento do dia. Cada dia a gente oferece nossos sofrimentos, alegrias, em união com o nosso Senhor, que continuamente se oferece sobre o altar. Está aí o essencial da vida cristã. É o essencial da nossa luta. O que é a tradição, senão centrar toda a nossa vida em nosso Senhor que se oferece sobre o altar? Aí está a missa, aí está o Cristo Rei, aí está a santidade. A santidade é outra coisa que viver em união com o nosso Senhor, oferecendo todos os nossos atos, como Ele ofereceu todos os seus atos e sua vida a seu Pai pela salvação do mundo. Então, que nosso Senhor seja o nosso modelo, que a Virgem Maria seja a nossa mãe e que a Igreja seja a nossa mestra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.